Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje, a gente vai conversar sobre uma força poderosa, sabe? Capaz de mover montanhas e de transformar vidas. A fé. Já paramos para pensar qual é o verdadeiro poder da fé que a gente carrega? Sabe quando a gente olha com atenção para as histórias do Evangelho, a gente percebe uma coisa, né? A chave para os milagres é sempre a mesma. Não é uma questão de merecimento, nem de poder, mas de algo que todos nós podemos ter. A fé. É ela, é esse o pedido, a verdadeira porta de entrada para o extraordinário. Vamos lembrar daquela passagem? Faça-se em vós segundo a vossa fé. Dá para imaginar a cena? 2 homens cegos, eles seguem Jesus desesperados por uma chance. E aí, antes de qualquer milagre, vem a pergunta essencial. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Percebe? A cura não foi só um ato de poder. Foi, na verdade, uma resposta à fé que eles tinham. E essa pergunta, de um jeito ou de outro, continua ecoando para nós até hoje. E tem também aquela outra passagem tão bonita. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. É impressionante, né? Porque às vezes a fé não precisa de palavras, de grandes discursos. Bastou um toque. Um simples gesto, mas cheio de uma confiança total. Foi o suficiente para aquela mulher que sofria há tanto tempo. A resposta de Jesus é um ensinamento para a gente. A fé, mesmo que pareça pequena, tem um poder imenso de nos salvar. E quando a gente se depara com o impossível? Sabe, quando a lógica, a razão, tudo diz que não tem mais saída? Pois é, a fé abre uma perspectiva completamente nova. Para aquele pai em total desespero, Jesus não deu uma solução mágica. Ele entregou uma verdade que transforma tudo. Tudo é possível para aquele que crê. É uma promessa que nos desafia a ir além dos nossos próprios limites. É muito inspirador ouvir esses exemplos, não é mesmo? Mas vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, para os nossos problemas e, assim como os apóstolos, a gente se sente pequeno. A nossa fé parece tão insuficiente. Diante dos desafios, ela parece que vai vacilar. E quer saber? Tudo bem se sentir assim. É humano. É exatamente nesse momento, nessa hora de vulnerabilidade, que a gente pode se unir aos apóstolos e fazer o mesmo pedido. Um pedido simples, humilde, que vem lá do fundo da alma. Senhor, aumenta a nossa fé. É um clamor, sabe? Um reconhecimento da nossa necessidade. E é isso que abre o espaço para a graça de Deus poder agir em nós. Porque, veja bem, ter uma fé forte não significa nunca ter medo ou nunca duvidar. Não é isso. É sobre construir uma base. Um alicerce bem sólido que nos sustenta quando vêm as tempestades da vida. É essa fé que nos dá a força para mover as montanhas do nosso dia a dia e nos ajuda a alcançar coisas que, sozinhos, a gente nunca imaginaria ser possível. Então, como guardar esse tesouro da fé? Como é que a gente cuida desse dom tão precioso? Porque, ok, pedir mais fé é o primeiro passo, fundamental. Mas e depois? Depois que a gente recebe esse tesouro, como a gente cuida dele? Como proteger essa chama para que ela não se apague? É sobre isso que vamos conversar agora. Vamos pensar nisso de uma forma bem prática. A fé, ela é o maior tesouro que a gente pode ter. Pense numa coisa de muito valor que alguém possua. Ninguém deixaria essa coisa jogada por aí, exposta a qualquer perigo, não é verdade? Pois é, da mesma forma, a nossa fé precisa ser guardada com todo cuidado, porque ela é desafiada o tempo todo. E os perigos, os ladrões da fé, eles nem sempre chegam fazendo barulho. Muitas vezes, eles são sutis, se disfarçam de entretenimento, de informação, até de cultura. Leituras inadequadas, espetáculos que mancham o coração, o apelo constante do consumismo, certos programas de televisão. São as pequenas coisas do dia a dia que, aos pouquinhos, podem ir enferrujando o nosso tesouro. E quando a gente vê, já estamos longe daquilo que realmente importa. Mas a boa notícia é que a gente não está indefeso. Proteger a nossa fé é uma tarefa diária, que a gente faz com passos bem concretos. Primeiro, buscar uma formação sólida. Depois, rezar o credo com atenção, sabe, meditando em cada palavra. Viver de uma forma coerente, onde o que a gente acredita e o que a gente faz andam juntos. E, por fim, dar um testemunho sereno, mas firme. É sobre escolher o que entra na nossa mente e no nosso coração. E a melhor parte de tudo isso é que a gente não está sozinho nessa caminhada. Olha que promessa linda! A todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Jesus nos garante que quando a gente, como se diz, dá a cara a tapa pela nossa fé, Ele mesmo nos reconhece diante do Pai. Essa promessa nos dá uma coragem imensa para sermos autênticos, para viver a fé sem medo. E falando em exemplos, se a gente precisar de um guia, de um modelo de fé que nunca se abala, não precisamos ir muito longe. Basta olharmos para Maria. Ela é o exemplo perfeito de confiança. Uma mulher que viveu cada segundo da sua vida em total confiança em Deus. Tem-se na saudação de Isabel a Maria: bem-aventurada tu que creste. Repare bem, Isabel não elogia a beleza de Maria, nem sua posição. Ela vai direto na raiz de tudo. Feliz és tu, porque creste. A felicidade de Maria, a santidade dela, tudo nasce da sua fé. E essa é uma lição, uma lição muito poderosa para todos nós. A vida de Maria foi uma grande jornada de fé, com momentos de luz e momentos de provação. Começa lá na Anunciação, com aquele sim de confiança total em Deus. Depois, o silêncio sereno diante da provação, das dúvidas. O nascimento de Jesus, um ato de fé no meio da dificuldade, da pobreza. E o Calvário, a fidelidade total até o último momento, aos pés da cruz. Cada passo da vida dela foi um ato de entrega. Vamos tentar imaginar só por um instante a dor de mamãe, vendo o próprio filho morrer daquela forma. No Calvário, Maria não apenas sofreu, ela se manteve unida ao seu filho até o fim, consentindo com amor naquele sacrifício. Ela nos ensina algo profundo, que mesmo na dor mais terrível que se possa imaginar, a fé pode nos manter de pé. Então, que o exemplo de Maria nos inspire, que essa nossa reflexão se torne agora uma oração. Vamos pedir juntos, com as palavras da liturgia: Deus e Senhor nosso, assisti-nos com Tua graça, para que proclamemos com fé íntegra o mistério admirável da encarnação de Teu Filho. Que a gente possa viver a nossa fé com a mesma integridade e o mesmo amor. Sinta-se à vontade para compartilhar com seus amigos e sua família este momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.